Gente, vamos lá, vamos falar sobre um assunto muito sério, vamos falar sobre transtornos alimentares, compulsão alimentar, transtorno que atinge até 5% da população brasileira. Meu convidado agora é o psiquiatra Dr. Regis Chachamovic, que está na ponta do link, e a gente fala com ele sobre esse assunto. Oi, Dr. Regis, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, obrigado pelo convite. Pandemia e transtornos mentais, ansiedade, depressão, compulsão alimentar. Qual é a relação que dá para fazer de tudo isso? Dá para fazer muitas relações, na verdade, né, Márcia? A pandemia, a gente pode imaginar como um catalisador de alguns fenômenos que já vem acontecendo há bastante tempo. A gente vem vendo um aumento da incidência de transtornos psiquiátricos muito grande nos últimos anos. E essa é uma tendência que tem cada vez mais se intensificado. Então, a gente tem, por exemplo, dados dos últimos 15 a 20 anos de aumento de 15 a 20% nos casos de depressão e ansiedade. E esses são dados do Brasil. O Brasil é um dos campeões, um título que a gente não gostaria de ter, um dos campeões em prevalência de transtornos de ansiedade. E a pandemia, o confinamento e todo o estresse que veio junto com isso, alavancou essas duas condições. E os transtornos alimentares, eles de certa maneira são puxados por isso também, porque a gente sabe que tem muita relação entre ansiedade, depressão e transtornos alimentares, né? Como tu disse, as estimativas da OMS são de que quase 5% da população do Brasil tem algum transtorno alimentar, e o transtorno de compulsão alimentar é muito prevalente, assim, está sendo cada vez mais prevalente. Agora, doutor Regis, qual é o limite entre comer demais e comer compulsivamente? É diferente uma coisa da outra? O que é? Como é que a gente identifica, como é que a gente faz o diagnóstico de um transtorno de compulsão alimentar? Essa é uma ótima pergunta, mas porque a gente tem essas duas situações realmente que não são iguais, né? Elas têm grandes diferenças entre elas. E o termo compulsão tem ficado cada vez mais usado, assim, de forma coloquial. E quando isso acontece, a gente acaba usando de uma maneira diferente da maneira científica, por assim dizer. Então, a compulsão alimentar, como a gente entende no meio da saúde mental, são aquelas pessoas que têm episódios de um intervalo curto de tempo, 1, 2 horas, em que ela come uma quantidade enorme de comida, até se sentir estufada, até sentir que não aguenta mais, e isso vem de uma maneira rápida, ela come rápido, e vem junto com sensação de vergonha, de culpa, então ela come escondida no quarto, não come na frente das pessoas, e isso acontece de forma recorrente. Então, isso é o que a gente, no meio médico de saúde mental, chama de compulsão alimentar. O que muitas pessoas chamam de compulsão é o que a gente pode chamar de uma relação disfuncional com a comida. Então, por exemplo, aquela pessoa que eu disse, eu tenho compulsão por chocolate. Então, ela não consegue comer um pouquinho de chocolate, ela come uma barra inteira ou 2 barras inteiras, numa sentada. Isso é diferente da compulsão como a gente estava falando antes, né? Essa pessoa tem uma relação disfuncional, ela tem uma perda de controle em relação à comida, e aí são determinados tipos de comida. Na compulsão alimentar, o que a gente vê é que ela pode ser desencadeada por um tipo específico de comida, que são aquelas comidas que a gente chama de hiperpalatáveis. Quer dizer, com um sabor artificialmente bom, a combinação do açúcar com a gordura, o chocolate, o croissant, coisas desse tipo. Depois que ela inicia esse episódio de compulsão, ela come quase literalmente o que tiver em casa. Tem pessoas que comem arroz congelado, por exemplo, porque elas estão completamente fora de controle nessa situação. O que se chama de compulsão por chocolate, por exemplo, é uma perda de controle específica com um tipo de comida. São situações, as duas merecem atenção, mas elas têm essas diferenças. E as duas têm tratamento? As duas têm tratamento. As duas têm tratamento. São tratamentos um pouco diferentes, mas tem algumas semelhanças. Por exemplo, uma coisa importante de a gente sempre tentar pesquisar é se tem algo na base disso que está intensificando ou desencadeando. Por exemplo, a gente começou falando sobre ansiedade e depressão, que são comorbidades muito frequentes. Nessa relação disfuncional com a comida, a ansiedade é altamente prevalente. O transtorno de compulsão alimentar também tem um índice de comorbidade muito grande. Então, prestar atenção para as comorbidades é um aspecto importante. Da mesma forma, a gente tentar
Por exemplo, no caso da compulsão alimentar, é muito comum as pessoas dizerem que esse é o maior prazer que elas têm no dia a dia. Então, tentar entender que outras fontes de satisfação ela pode colocar no lugar daquilo é algo extremamente importante. Então, aí tem o papel da psicoterapia e o papel da nutrição, o papel da intervenção alimentar a gente pode pensar de várias maneiras. Uma importante é providenciar uma alimentação rica em nutrientes para que a pessoa diminua as urgências da compulsão. Então, ela tem uma nutrição adequada ao longo do dia, para que ela não chegue, por exemplo, no fim do dia, já com muita fome, já com pouca saciedade, e isso aumenta muito o episódio de compulsão. Então o senhor está dizendo... Então, privilegiar uma alimentação rica em nutrientes. Está ruim o áudio, gente. Vocês estão ouvindo? Doutor, o senhor está me ouvindo, doutor Regis? Eu estou te ouvindo bem. Mas... então tá. Aqui eu não lhe ouvi no final, achei que... É porque eu acho que o senhor ouviu minha voz e parou de falar. Eu queria lhe fazer uma pergunta, então. O senhor acha que... O senhor acha não? O senhor com certeza está querendo dizer que o tratamento pode passar não só pelo uso de medicamentos, mas como também por uma nutrição correta. Então, a nutrição pode ser uma grande aliada nesse combate à compulsão alimentar? Sem dúvida, sem dúvida. A medicação ela pode ser usada, mas, na minha opinião, ela raramente vai ser o principal recurso. A nutrição é extremamente importante, as abordagens psicoterapêuticas são extremamente importantes. Eu diria que essas duas abordagens não podem faltar, e a medicação ela pode entrar, mas muitas vezes ela pode não entrar no tratamento. Doutor Regis, para a gente finalizar, qual é o alerta que o senhor faz? Vamos supor, tem alguém que está passando aí, está nos acompanhando, parou para prestar atenção na nossa entrevista porque está preocupado com esse assunto no dia a dia dessa própria pessoa, ou de alguém da família, ou de um filho. Qual é o alerta? Qual é o sinal de alerta? Opa, isso não está legal, isso não está indo muito bem, vamos conversar, vamos procurar orientação. Qual é o sinal de alerta quando o assunto é compulsão alimentar? Eu diria que tem alguns sinais de alerta muito importantes, Marta. Assim, um deles é a pessoa perceber que ela, no dia a dia, tem muito pouco controle sobre o que ela come e quando ela come. Então, o que a gente vê, por exemplo, são, no começo dos quadros, as pessoas acordando e pensando que eu vou me alimentar de tal jeito hoje, eu vou comer tal e tal alimento, eu vou evitar tal e tal alimento, e chega no fim do dia e ela não consegue. E isso vai acontecendo sistematicamente. Então, ela vai percebendo que ela não tem um controle sobre o que ela está comendo e também o quanto ela está comendo. O que a gente sabe, por exemplo, é que alimentos naturais, alimentos in natura, alimentos minimamente processados, eles não têm uma capacidade de nos fazer comer grandes quantidades, além daquilo que a gente precisa. Então, por exemplo, a perda de controle com alimentos processados, ultraprocessados, que é uma coisa cada vez mais frequente, eu diria que esse é um sinal de alerta. Um outro sinal de alerta importante diz respeito àquilo que a gente estava conversando há um pouco atrás. Quando a pessoa começa a perceber que ela tem episódios em que ela foge do padrão dela e come muito de forma descontrolada, esse eu diria que é um grande sinal de alerta. Então, nessas duas situações, eu acho que vale a pena a pessoa já procurar alguma orientação e alguma ajuda, porque quanto mais cedo a gente conseguir fazer uma intervenção, os resultados certamente vão ser melhores. Com certeza, e nesse momento de pandemia, o senhor falou agora há pouco de prazer, de satisfação, muita gente em isolamento social, a válvula de escape acaba sendo, de prazer, a válvula de escape acaba sendo a alimentação, né? E aí a pessoa perde a mão e come mais do que deveria e pode até deflagrar todo esse processo. Valeu, doutor Regis, muito obrigada por dividir com o nosso público o conteúdo desse bate-papo. Um ótimo dia, até uma próxima oportunidade.